Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu sou o Rond, né? Vocês me conhecem. Bem-vindos a mais uma leitura aqui no canal. Estou aqui para fazer mais um vídeo e, como vocês sabem, lidem com essa leitura e com o que sai nela com maturidade. Entendam que nem tudo vai ser para você, é uma leitura geral para muitas pessoas com uma mensagem para o coletivo. Então ela vai ser, né, direcionada para muita gente. Absorva o que for de fato para sua situação e para o que você está lidando. Tenham discernimento e maturidade. Além disso, se você gosta da minha energia, da forma como eu me comunico, da forma como eu transmito as mensagens, é só você clicar nesse link aqui embaixo na descrição. Você vai cair no meu WhatsApp e a gente vai marcar um horário só com a sua energia. Beleza? Beleza. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Eu vou abrir aqui com o novo oráculo de Delfos. Vamos ver aqui o que a gente tem. Tá? E sempre conto com o apoio de vocês, com likes, comentários, compartilhamentos. Se inscrevam no canal para vocês não perderem vídeos novos. Eu não tenho o intuito de postar vídeos com uma agenda fixa. Eu faço várias coisas, eu estudo, enfim, eu tenho muita coisa para fazer, então eu posto quando as mensagens vêm, quando eu preciso postar e quando eu tenho disponibilidade para postar. Então eu tento fazer o máximo que posso, sempre que possível eu gravo os vídeos ou mais de um para poder postar de uma vez e tudo mais. Tudo bem? Então vamos lá. Revisitem as leituras também porque elas são todas temporais, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui para esse coletivo, por favor. Caíram duas cartas grudadas. A tempestade. Nossa, três. Três, 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 três. Olha. A difícil lição. A tempestade. E a inocência. E aqui a gente tem, no fundo do deck, a inquietude. A inquietude. Que me fala, nessa carta aqui a gente tem o desenho da Pandora, né? A Pandora, ela é uma figura da mitologia grega que abre a famosa caixa de Pandora pela curiosidade, pela inquietude, pela ansiedade dela ali, né? Curiosidade e tal. E essa caixa tinha todos os males do mundo e ela libera esses males na humanidade, tal, tal, tal. Enfim, a curiosidade, né, leva a esse problema. Ela foi manipulada pelos deuses a fazer isso, não vem ao caso na história, né? Mas é basicamente isso que acontece. Então a gente tem aqui uma energia de perda de inocência, eu sinto. Um aprendizado muito grande que alguém está tendo. Não era um aprendizado, isso está acontecendo. Tem uma situação aqui tempestuosa, né? Com a tempestade, obviamente, né? Mas é uma situação complicada, uma situação difícil. Essa carta me fala de dificuldades, fala de tormento, fala de agitação, de problemas, de desamparo, de você não saber o que fazer. É como se você tivesse de fato na presença de uma força da natureza. É como se você quisesse parar um vulcão, um terremoto, não tem o que fazer. São energias muito maiores, né? E elas são naturais. Então não há muito o que fazer. Eu sinto que existe alguma situação muito difícil que ela vem para que você. Das duas, uma aqui. Ou para que você perca uma ingenuidade, uma inocência que você tem, ou para que você entenda. E aí a gente vai ver, vai investigar com o tarô para entender. Mas me veio muito isso também. Alguém aqui que julgou alguém por ter bondade, por ser inocente, você vai aprender que não devia ter feito isso, sabe? Tem uma questão aqui de aprendizado. E eu sinto que eu tô falando com a pessoa que vai aprender isso. E aqui eu não tô pra apontar dedo e julgar ninguém, todo mundo comete erros, tá? E é a vida e a gente tem que aprender com eles e nunca mais repetir e se tornar uma pessoa melhor, né? É ser humano. Então, tem um aprendizado muito importante aqui que não está sendo fácil. Não está sendo fácil aprender com o que você com o que você fez, ó. Com o que você para alguém o que você fez, mas para a maioria com o que você está passando. Eu sinto que podem ser vários problemas, várias coisas na sua vida que estão aí é, trazendo problemas, trazendo atribulações. Desculpe. Isso acontece nas leituras que eu falo demais, né? Entrar e tal. É, nossa, me deu até um negócio aqui. Ai, esse bocejo. Enfim,
sinto que é isso, tá? É essa energia de um aprendizado bem difícil que você precisa. hum, eu não sei. É como se tivesse muito problema, muita coisa na vida da pessoa e ela tá tendo que aprender na marra. Alguém aqui não aprendeu do jeito simples, né? Não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor, sabe assim? Enfim, vamos ver o que o tarot tem a dizer sobre isso, sobre a sua história, sobre essa história. O que a gente tem aqui para esse coletivo, né? Vamos lá. O que você tem a dizer, tarot? Vamos lá. Temos aqui o pendurado, né? Pendurado. Não tá esse aqui não foca mesmo. O pendurado, essa carta aqui é uma energia de peixes, é uma energia de trava, de espera, de estagnação. É, aqui me passa uma energia de boceja de novo. Como é que eu vou dizer isso aqui? É como se a sua vida tivesse travado. Tem alguma coisa que travou, que estagnou, que parou, né? E aí é uma das características dessa tempestade que você está passando, né? Desses problemas aqui. O pendurado ele pede para você olhar as coisas por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. Talvez seja essa questão da difícil lição aqui, de você extrair dessa situação um aprendizado. Não é que ela está acontecendo justamente para você aprender, mas ela é um reflexo das atitudes, entende? E aí você tem que aprender com isso. Olha, isso está acontecendo porque eu provoquei. E por que eu provoquei? Porque eu agi da forma X, né? Ou eu tirei proveito de alguém, ou eu fui muito ingênuo, muito hum, imaturo, muito iludido, né, com alguma coisa. E aí tem uma quebra de paradigmas aqui, de padrões. Rei de paus. Aqui, para algumas pessoas, existe uma pessoa nessa história que é uma pessoa bem egoísta, bem autocentrada aqui com o rei de paus. Ela só pensa nela, ela quer as coisas do jeito dela, ela quer controlar, ela quer manipular, ela tem lábia, ela se vende de uma forma que ela não é, ela tem bom papo, ela tem carisma, ela está acostumada a viver dessa forma e a fazer isso porque ela gosta da atenção, ela gosta de massagens no ego, tá? E pode ser uma pessoa, é o que eu tô falando, né? Que ela tira proveito de pessoas que são inocentes. Mas não só inocente, a pessoa que é boa também. Que essa carta da inocência não fala só de inocência, né? Fala da bondade também, da pureza. Você pode ter tentado manipular uma pessoa aqui e isso voltou pra você, voltou como um rebote. Ou adapte, né? Se você é essa pessoa, né? Que foi, enfim, manipulado, enganado. Enfim, usada aí pela sua bondade, pela sua ingenuidade. Né? Porque na inocência tem uma coisa da pessoa não desconfiar do rei de paus, né? Ela, ou até desconfia, mas ela é isso, o diretor soprou aqui. Em alguns casos, a pessoa não desconfiou desse rei de paus, das atitudes que ele poderia ter. Em outros casos, a pessoa preferiu acreditar que essa pessoa não faria isso. Tipo assim, eu tô, enfim, conhecendo uma pessoa. E aí, enfim, eu acho que essa pessoa não vai me enganar, não vai me trair, não vai me. Enfim, né? Qualquer coisa. Ou, por exemplo, eu tô. Pensando em outro exemplo. Tem uma amizade muito, muito boa, que eu gosto muito, que eu tenho de muito tempo, ou nem tanto tempo assim, não importa. E aí eu pego e eu conto pra ela um segredo muito importante. Um segredo que eu não quero que ninguém saiba, que ninguém veja. E aí eu quero confiar que essa pessoa ela não vai contar isso pra ninguém, porque eu confio nela, eu tenho fé, tenho esperança que ela vai agir com integridade em relação a mim. E aí esse exemplo tá melhor. E ela vai e ela conta isso pra alguém que eu não gosto, ela conta pra quem quer que seja. Ela rompe esse contrato, né? E eu fui inocente, eu fui, né, bondoso, fui puro, acreditei
no melhor lado dessa pessoa. E ela, pra se interagir com outras pessoas, pra tirar vantagem, né? Ela foi e falou. Ela foi e agiu pensando só nela. Então não era uma pessoa. A gente tem nessa pessoa e aí adapte para qual lado que é você. Nós temos nessa situação uma pessoa muito egoísta, muito autocentrada, que não está muito preocupada com o outro. Se ela precisar pisar no outro para conseguir o que ela quer, ela pisa, né? Em alguns casos. Temos aqui valete de copas. É uma questão emocionalmente matura aqui. A pessoa ela não tem maturidade emocional. Para algumas pessoas, a difícil lição é essa. É você entender que essa pessoa ela não é quem ela parecia ser. Que ela se vendeu para você de uma forma diferente. Né? Eu sinto que é uma energia espelhada isso aqui. Ao mesmo tempo que tem alguém perdendo a inocência, tem alguém aprendendo que não devia ter tirado proveito, abusado, né? Abusado no sentido de usar a pessoa, né? Entendam dessa forma, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma pessoa que tá perdendo a inocência, simultaneamente a gente tem uma pessoa percebendo que ela não deve tirar vantagem de alguém que é inocente, de alguém que é bom, de alguém que é puro, de alguém que não vê maldade, né? E existe aqui no Valete de Copas, né, uma imaturidade emocional gigantesca que está debaixo da tempestade, ou seja, tudo isso foi provocado por imaturidade, né, desse rei de paus aqui. Não da pessoa que estava sendo inocente e estava, enfim, acreditando, tendo fé e tudo mais. Essa pessoa, claro que ela vai deixar de ser tão inocente assim, ela vai refletir sobre o que ela fez. Mas aqui, o Valete de Copas, ele foi o que causou. A imaturidade emocional causou todo esse problema, né? Que é esse sofrimento que essa pessoa está passando de ter que lidar com essa difícil realidade de, poxa, essa pessoa que eu confiava, que eu gostava, que eu estava interessado, que eu, enfim, prezava a relação, prezava a conexão, uma pessoa que eu tinha uma imagem X, essa pessoa não existe. Ela não tem maturidade, ela não tem. É, ela age como criança. Age como um pirralho que pensa que o mundo é seu playground. A verdade é essa, né? E é uma pessoa que tá dando amor pra si mesma. Ela tá preocupada com ela tá preocupada em, em se nutrir, né? Em se fazer feliz, em se cuidar. Tem até uma questão de idealização aqui. Alguém pode ter idealizado o outro e quebrou a cara, ou pode ter idealizado a si mesmo. Eu não cometo erros, tudo que eu faço tá certo. E aí, de repente, nessa situação, você se vê diante de um espelho e você fala: putz, eu acho que eu cometo erros sim e isso que eu fiz não foi legal. Então, assim, complicado, né? Mas eu sinto que é uma energia bem espelhada. As duas pessoas estão passando por processos muito parecidos de aprendizado, mas porque estão extraindo. A situação ela força isso, né? Ela força você a encarar. E eu acho que em algumas situações, ainda mais situações intensas assim, que a gente tem desentendimentos, problemas e tal, o aprendizado ele pode ser um pouco forçado, né? Porque a gente tem colheita de ações, né? A gente tem ações e consequências, então o aprendizado ele vem. Porque se eu aprendi, se eu entendo que eu plantei cenoura, eu colho cenoura, eu sei que se eu plantar maçã, eu não vou colher cenoura. Entende? Então aqui a pessoa entende que ela planta o vento e colheu tempestade, independente de qual que seja o lado. Seja porque eu confiei nessa pessoa, seja porque eu usei essa pessoa, né? E a gente tem aqui um cavaleiro de espadas. É... Para alguns casos aqui, a gente tem um 10 de paus no fundo do deck. 10 de paus. Exatamente. É isso que veio. Para alguns casos aqui, a pessoa que foi, né, enfim, a pessoa que era inocente, a pessoa que foi enganada, usada, ludibriada, iludida, sei lá, usem aí o exemplo que vocês quiserem. Essa pessoa, ela cansou dessa situação, ela percebeu o que estava acontecendo com esse 10 de paus, ela entendeu que toda essa situação ela era um peso e ela se comunicou e falou: olha, pra mim não dá. Se você não vai mudar de atitude, eu vou cortar isso aqui. E é uma pessoa bem decidida. Então a gente tem uma dualidade muito grande aqui nesse jogo, tá? De espelhamento, mas tem uma dualidade nessa pessoa que é a tal da inocente, né? Que por muitas vezes a pessoa vai ser vista como fraca. Mas eu sinto que novamente, essa carta da inocência, ela não está falando de uma pessoa que é só ingênua. Pode ter sido, mas é uma pessoa que ela é pura,
que ela é verdadeira, que ela prefere não ver a maldade nas pessoas. Ela prefere ter fé no que é bom. Ela sabe que, por exemplo, uma amizade, eu sei que eu contar um segredo para essa pessoa que eu de fato confio é um risco, mas eu prefiro acreditar, eu quero acreditar que essa pessoa não vai fazer isso comigo. Entende? Tem uma questão de dar um voto de confiança no próximo, no outro. E esse voto de confiança ele foi quebrado, né? Teve uma atitude aqui que não foi legal. Uma manipulação de alguma forma, né, com esse rei de paus aqui. Se era uma questão de relacionamento, era uma pessoa que já tinha outras pessoas, estava conversando com outras pessoas, ou pelo menos tinha intenção disso, tá? É uma pessoa que gosta de ser entretida, que gosta de ter opções, e isso precisava, enfim, mudar, né, tá? A pessoa está sendo convidada a mudar esse processo. A vida traz aí tempestades e problemas e atribulações para que a pessoa ela mude, né? Ela reflita na sua atitude. E o Cavaleiro de Espadas me fala disso, que essa pessoa que era dita inocente e fraca, né? Ela cortou a situação. Ela seguiu em frente porque ela estava muito cansada. Com 10 de paus. O que mais aqui? E talvez esse seja um dos problemas. Talvez o problema seja esse. Talvez seja a separação. Talvez essa pessoa ela achou que ela conseguiria manipular a outra por ela ser muito boazinha. Mas e é isso. Aqui tem uma questão dessa pessoa, desse rei de paus, ele achar que a pessoa que é boazinha, ela é trouxa, ela é boba, ela é idiota. Só que essa pessoa de boba não tem nada. Ela percebeu o que esse rei de paus estava fazendo e cortou. É alguém que respeita a própria essência e não perde a própria bondade por causa dos atos dos outros, né? Das atitudes do outro. Você faz o que você. Eu penso dessa forma também. Você faz o que você quiser, problema seu. Né? Eu estou aqui fazendo o que eu acho certo e eu vou seguir. E o 6 de paus aqui. Essa pessoa ela foi em direção à vitória. Essa pessoa que foi enganada, né? Ela vai ter sucesso, 6 de paus aqui. Independente de qual seja o. Ih, meu celular tocou. Despertador. Independente de qual seja o caminho que essa pessoa está falando, né, que a gente está falando. Então, se isso aqui é uma questão de amizade, essa pessoa ela vai encontrar um novo grupo de amizade, ela vai encontrar pessoas que vão mostrar para ela que isso aqui é uma questão dessa pessoa, que existem amizades que são bem-sucedidas. Se é uma questão de trabalho, ela vai encontrar um outro trabalho. Se é uma questão de relacionamento, ela vai encontrar um outro relacionamento que vai ser próspero, que vai ser um sucesso, bem-sucedido. E o 6 de paus ele fala também de reconhecimento público. As pessoas vão saber que essa pessoa passou por isso, que essa pessoa superou. Pode até ser, né, que a pessoa que fez isso com ela fique sabendo, saiba, presencie a vitória dessa pessoa. E entenda que essa pessoa não fez nada de errado. Ela está sendo recompensada por ela ter feito certo e ter se ferido. E a outra pessoa, né, que enfim, que tomou essa atitude de tirar vantagem e tal, ela vai perceber que não tem vitória onde ela tá. Ela achou que ela ia vencer, ela não venceu, né? Me dá uma energia de 5 de espadas aqui. E o 10 de paus de novo no fundo deck. Né? Enfim. O que eu vou te dizer, né? Vamos lá. O que mais aqui? Informação. Sacerdotisa. Eu sinto que são pessoas que não estão conversando, são pessoas que não estão em contato. Tem uma questão muito intuitiva aqui, você pode estar sentindo o sofrimento da outra pessoa ou etc. Pode ter uma conexão aqui de pensamento muito forte com a sacerdotisa. Então tem uma questão intuitiva, uma questão secreta, tem segredos aqui, tem coisas escondidas, né? Parte desse... Então, é isso. Aqui energia de câncer. Aqui na energia da sacerdotisa e peixes na energia do pendurado. Então a gente tem energia de água muito forte aqui. E pode ser que essa situação ela tenha dado problema porque existiam coisas ocultas, coisas que não foram reveladas, que hoje travam o seu caminho. Então tem uma questão aqui de rebote. Isso me lembrou uma frase muito boa que eu aprendi, que eu relembrei há pouco tempo. Mas eu aprendi quando eu estava estudando a carta da justiça. Porque no tarô eu estudei uma carta por vez. E ela fala, a justiça fala muito de
plantar e colher, como eu falei, né? Plantou vento, colheu tempestade. Mas aqui é muito uma energia de você ainda vai passar, você ainda vai escorregar no chão que você passou pano. E escorregou. Demorou, mas escorregou. E escorregou bonito aqui. Alguém tá sofrendo pesado pelo que fez. E ainda não saiu uma coisa de consciência aqui, mas eu sinto que a vida tá convidando essa pessoa a refletir. E tá trazendo umas boas pancadas, tá? Pra ver se essa pessoa acorda e aprende de uma vez aqui com essa situação, tá? É complicado. É bem complicado. A gente tem aqui 9 de espadas. Infelizmente essa carta aqui não vai focar, mas é uma carta tão linda. Essa carta é uma carta tão pesada, né? O 9 de espadas, mas essa carta é tão bonita. É como se fosse o barqueiro Caronte levando aqui um monte de esqueletos, um monte de espadas. Eu gosto muito dessa temática de caveira, de esqueleto, né? Gosto bastante. Esse tarô aqui comprei no México, lindo, maravilhoso. Era um sonho de consumo e eu comprei lá. Ele veio com a energia de lá. Ele é muito potente, esse tarô aqui. Ele tem uma energia. Eu evito de usar ele o tempo todo porque ele é bem intenso, assim. E aí eu gosto de deixar ele pra descansar. Porque ele é internacional, ele é chique. Faz sentido? Acho que faz, pra mim faz. Meus tarôs, eles têm personalidades ali. Cada um deles é de um jeito. Tem um que eu gosto mais, quando eu tenho que ser mais ríspido, mais certeiro. Tem outros que são mais bonzinhos. Tem outros que são mais de aconselhamento, mais gratiluz, depende, né? Então, o 9 de espadas, voltando, né? Enfim, devaguei e voltei. O 9 de espadas, ele é uma energia de ansiedade extrema. Preocupação, é medo, insegurança, perdão, ansiedade. Tem até uma questão de insônia aqui. Eu bocejei bastante, né, nesse vídeo. De repente me deu vontade de bocejar. Engraçado. Aqui tem uma questão de insônia, alguém com problema para dormir, com pensamentos assim, enfim, intrusivos na hora de dormir, refletindo, repensando as coisas que fez, e se culpando, e se martirizando, e se chicoteando. E é uma questão assim meio que inevitável na situação de vida que você está, ou que essa pessoa está, né? Enfim, adapte aí, saiba qual é o seu lugar. Tá tendo turbulência, é isso, um avião em turbulência, a pessoa está a vida dela está em turbulência. E é tudo por causa das ações dela. E ai, mas não tem nada a ver. Eu fiz isso com a pessoa, né? Sei lá, exemplo assim. Eu revelei um segredo de um amigo meu, não fui bom amigo, eu dei mancada com o amigo, eu enganei a pessoa que eu tava conhecendo, eu sumi, eu traí, eu menti pra essa pessoa, enfim. Sei lá. Eu fiz o que eu fiz e agora tá tendo problema no meu trabalho, problema na saúde, problema com dinheiro, problema com, sei lá, com outros relacionamentos, problema com amizade. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque é uma forma de você cair na real. Se não fossem esses problemas, ó, a gente tem um 9 de copas aqui. É uma pessoa que está muito absorta, muito absorvida, muito focada em se satisfazer, né? Ela está feliz em ter momentos bons, ela busca momentos bons, ela vive de momentos. E o 9 de copas ele fala disso, ele fala, você é uma pessoa que está muito preocupada ou preocupada em pequenos prazeres, em prazeres momentâneos, você não está preocupado com profundidade, você não está vendo o estrago que você está fazendo pelo caminho, mas agora você vai ver, porque eu vou fazer o estrago na sua vida. É isso que o universo está falando, o espiritual, né, tá falando. Você não está vendo as pessoas que você está pisando, né? Só que dessa última vez com essa pessoa aqui foi um teste. Eu sinto muito isso, que foi um teste que você não passou. Era a última pessoa para você dar mancada era essa, né? Enfim, o 9 de copas. Para quem é uma questão de você ter acreditado em alguém, o 9 de copas ele me fala disso, que não tá errado você confiar nas pessoas, você amar as pessoas, você ter bondade, pureza, você esperar o melhor. Claro que a gente tem que ter equilíbrio e também não pode se iludir, isso é um aprendizado que você está tendo que é difícil, mas também lembre-se que a sua essência é a sua essência. E o outro, o que ele faz é problema dele, né? É o que você sabe aqui com o Cavaleiro de Espadas. Você cortou justamente por isso. Você sabe quem você é. Você sabe quem é a sua essência, né? O que é a sua essência. Então, beleza. Não é com você, eu vou encontrar outra pessoa para ter amizade, para ter namoro, para ter relacionamento, sei lá.
qualquer tipo de relacionamento, né? É pra ter uma parceria de trabalho, pra ter um parceria de projeto, enfim. Eu vou procurar outra coisa. E eu vou encontrar uma pessoa que esteja compatível, que saiba valorizar isso. E se eu não encontrar e ficar sozinho, tá tudo bem. Eu não perdi a minha essência. A minha essência é mais importante. Pesado isso aqui, hein? Porém bonito. Pesado, porém bonito. O que mais aqui? É. Eu adoro fazer isso. Eu adoro jogar tarô. Meu Deus do céu, como eu amo. Se eu pudesse fazer só isso pra ganhar dinheiro. Julgamento. Carta do julgamento. Está havendo um julgamento. E eu ainda acho que essa situação aqui ainda tem pano pra manga. Com esse julgamento é uma forma da gente fazer um acerto de contas, né? É hora de quem agiu certo receber recompensas e quem agiu errado pagar. E o julgamento ele não é como a justiça. A justiça ela é punitiva no sentido de equilibrar as coisas. Então, deixa todo mundo no mesmo nível de novo. O julgamento, não. O julgamento é uma carta muito mais intensa e ele tem a ver com acerto de contas. Então, ainda mais quando uma pessoa faz uma coisa deliberadamente, ou seja, ela sabe o que ela está fazendo. O julgamento ele não vai ter dó. Ele vai cobrar 2, 3, 4, 5, 6 vezes a mais. Porque você sabia o que você estava fazendo, né? Eu te dei sinais de A por A mais B, te mostrei de toda forma, todo jeito, que essa pessoa era boa, que essa pessoa queria, gostava de você, né? Queria o seu bem, confiou em você em qualquer âmbito que seja, romance, amizade, trabalho, parceria, não importa. Essa pessoa confiou em você, ela viu o bem em você, né? Pode ser o refletido dela mesma, mas ela viu coisa boa em você, ela viu possibilidade, ela viu beleza, ela viu bondade em você. Uma bondade que talvez só ela tenha visto refletida, como eu falei, né? Mas ela viu bondade em você. E mesmo assim, mesmo com toda essa positividade que a pessoa trouxe, você foi lá, né? Ou essa pessoa foi lá e fez isso. Então o julgamento não vai ter dó. Não está tendo dó, né? Não está tendo dó. Tá tempestando a vida da pessoa sim para ela acordar. E pra ela também levar umas boas pancadas, porque ela merece umas boas pancadas aqui da vida, tá? Porque foi muito egoísta, pensou só nela. Já que você pensou só em você, é só você que você vai ter. E aí você não achava que você era a bonitona, o bonitão, que você faz e acontece? E aí? Por que você não consegue sair dessa tempestade? Né? É, é... Isso me lembra uma frase muito engraçada de um desenho que eu assisti há muitos anos, que era As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, que é assim, punição também é recompensa. Você tá aprendendo. Como é que é aquela música que toca no... Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Como é que é? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então é tipo assim. Ai, gente, fazem uns vídeos tão engraçados dessa música no TikTok. Eu choro de rir. Ah, eu acho que eu vou colocar meu TikTok aqui pra vocês me seguirem. Gente, que loucura. Nossa, é só me procurar lá Ronde. Em toda rede social, meu nome é Ronde. Enfim. É, assim, eu não sei o que dizer aqui. É literalmente o que eu tô falando. É uma questão de julgamento aqui. E assim, não tem como fugir. Não tem como. Ah, agora eu vi a leitura do Ronde, eu sei que eu reagi errado. Pode parar agora com a punição. É quando o julgamento sentir que ele tá satisfeito. Agora você sofreu o que você tinha que sofrer. Agora você apanhou o tanto que você tinha que apanhar. Ah, mas você aprendeu a. Sei lá, você vai levar 100 socos, você aprendeu a lição no 20º soco. Não interessa, os outros 80 vão vir. Porque você tem que levar 80 socos. O julgamento ele é uma energia dessa forma. Né? E o julgamento tá vindo pra essa pessoa que foi enganada também, que foi iludida e tal, né? Ela vai ter o sucesso dela, que é o 6 de paus. Ela vai ter a vitória. Ela vai ter a vitória. Independente do que seja. Aqui eu vejo vitória. A gente tem no fundo 2 de ouros aqui. 2 de ouros é uma energia de
dúvida, né, de malabarismo aqui. Eu acho que também fala de uma energia dessa questão espelhada aqui. Mas ao invés do 2 de copas, que é um espelhamento igual, aqui o 2 de ouro são duas coisas diferentes equilibradas. E aí a gente volta para aquilo que eu tô falando e eu adoro o tarô porque ele sempre bate. São duas situações, duas pessoas, passando por aprendizados diferentes, referentes à mesma situação. Por quê? Por que a mesma situação está dando dois aprendizados diferentes? Porque as pessoas tiveram posturas diferentes. Elas agiram em frente a essa conexão aqui, a esse problema, de uma forma diferente. Então, uma pessoa pensou nela mesma e foi egoísta e feriu o outro. E a outra esperou pelo melhor e fez a coisa certa, que é se entregar, se jogar nas coisas, dar um voto de confiança, né? Dar oportunidade para alguém. Tem uma questão de oportunidade. Alguém deu oportunidade para alguém e a pessoa estragou tudo. Fez uma lambança aqui, uma bagunça. Nossa, tem uma energia muito egocêntrica. Uma pessoa que pensa só nela. E aqui com esse rei de paus também tem uma questão de que a pessoa vai com o vento. Você tem mais para me oferecer, eu vou com você. Ah, você tá chato, né? Você tá chato. Você tá mais bonito, eu vou ali. Ah, esse amigo é legal. Mas aí ele tá chato hoje, ele não tá no dia bom, não quero, né? É só quero amizade para dia bom. Então, ela não tá num dia bom, tá num dia depressivo, eu não quero falar com ela. Aí eu vou pro outro amigo e falo, nossa, a pessoa tá um saco hoje. Tá chata, mas ela é sempre assim, né? Ai, não, 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 não. E é isso. Aí você não tem fidelidade. Sai daqui e volta pro outro. Nossa, não tem noção. Quando você tava mal, foi conversar com o fulano pra saber o que tava acontecendo com você, né? E nossa, ele falou tão mal de você. Nossa, tem uma energia de cobra aqui. É uma pessoa traiçoeira. É, isso aí. Se você não tem contato com essa pessoa, independente de qual lado você esteja, saiba que ela está passando por esse processo. Tá? Não está sendo fácil para nenhuma das duas pessoas, mas para a pessoa que tomou a atitude desonesta aqui, tá doendo muito mais. Tá? Mais alguma coisa aqui, por favor? É uma energia meio parecida com as anteriores aqui, né? Que a gente fez nos jogos e tudo mais. Dê uma olhada nas leituras anteriores. Eu vou colocar a playlist aqui, 32 minutos e 25 aqui. Não, 32 minutos e 30. Vou colocar 32 e 30. Eu não sei se fica desse lado ou desse, porque tá espelhada aqui a câmera. Assistam, vejam as leituras intuitivas. Pelo título vocês vão saber. Vou colocar a playlist ali. Vamos lá. Olha, caíram duas coisas aqui, tá? Caiu Valete de Espadas. E esse Valete de Espadas, ele tá debaixo do 6 de paus, tá? Com o sol. Valete de Espadas com o sol. Debaixo do 6 de paus. Isso aqui me passa uma nítida impressão de que essa pessoa pode estar stalkeando a outra, ou tentando obter informação, não sei. E esse sucesso ele vai aparecer. E a pessoa vai saber. Ou vai ser sem querer, ou vai ser escrachado, jogado na cara dela. Que tem uma questão de revelação aqui. De revelação muito grande, tá? Muito grande mesmo. Para alguns casos, tá? Não para todos. Depois que esse processo do julgamento passar e acabar, a pessoa que cometeu o erro, ela pode se comunicar com a outra aqui, trazendo clareza, trazendo revelações, trazendo a verdade, tá? Isso também é uma possibilidade. Ela vê você muito feliz, ou elas ou, né, pode ser as duas coisas ou uma outra coisa ou uma coisa ou outra, ela se comunicando com você e trazendo verdade, trazendo clareza, trazendo revelações aqui. A energia do sol, ela fala isso, né, de uma pessoa que talvez até queira consertar as coisas com você. Se é que é possível, para cada caso vai ser um caso, né? Cada um é cada um, você que vai saber aí. Tem aqui um 4 de espadas. Para algumas pessoas, esse processo de tempestade ele já passou, já está passando. E aí é importante que dentro desse processo haja uma cura de padrões mentais antigos, né? Haja uma cura aqui das emoções, haja uma cura, uma reflexão. O 4 de espadas pede para refletir, para pensar. E que é a questão da difícil lição. Às vezes a pessoa não tem a maturidade de olhar para si e admitir, aceitar que cometeu erros, que não é uma pessoa legal, né? Que tá tendo uma postura, uma atitude aqui que é muito egoísta.
E aí é importante que essa pessoa, enfim, trabalhe essas questões aí, né? Pra mudar as energias. Vamos lá. Aqui temos o louco. Para algumas pessoas aqui, é o que eu falei. Depois de um tempo de espera, né, com esse 4 de espadas, depois de toda essa turbulência, essa tempestade, essa pessoa vai se sentir na obrigação, tá? Ela vai se sentir, vai sentir aqui no peito, no íntimo. Ela vai se sentir na obrigação de se comunicar com você, com verdade, e vai se jogar, tá? Vai se jogar, vai arriscar, mesmo com risco de tomar sermão, de receber reclamação, de dar briga, ela vai até você porque ela precisa agir com honestidade. Ela quer começar dessa forma. Ela quer trazer para você a verdade. Ela quer revelar tudo o que aconteceu. Toda a verdade. E a verdade os libertará, né? Que é aquele velho ditado também. Galera, vamos lá. O que mais aqui? Porque essa leitura tá intensa, né? Que loucura, né? Mas eu me diverti fazendo essa leitura. Tô me divertindo. Lembrei até da musiquinha do louvor gospel que usam lá no TikTok. Ah, que loucura. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui mais. Mais alguma informação? Já tá dando quase 40 minutos esse vídeo, meu Deus. Meu pai do céu. A morte. Essa pessoa vem com o intuito de transformar, né? Ou a situação vai finalizar de vez. A carta da Santa Muerte aqui, ou a morte, né? A carta da morte, ela fala disso, de transformação, de mudança, de transmutação. As coisas não vão ser mais como antes. É um processo dessa pessoa também mudar a própria vida, né? Mudar as atitudes, mudar a forma como age e se transformar numa outra pessoa, né? Se transformar mudar o comportamento, evoluir, né? Crescer, se tornar uma pessoa mais consciente das suas ações, dos seus arredores e entender que essa atitude ela não é natural nem dessa pessoa, talvez, né? Essa pessoa está performando alguma coisa, porque o rei de espadas é muito performático, é muito, como falam em inglês, smoke mirrors, né? Muito espelho espelhos e fumaça, fumaça e espelhos, né? Muita ilusão. Tem a questão da ilusão aqui, galera, que a gente falou, né? É verdade. O diretor soprou aqui e me lembrou. Leitura, energias muito fortes aqui neste jogo, tá? A gente tem peixes no pendurado, a gente tem Sagitário no rei de paus, a gente tem Gêmeos no cavaleiro de espadas, temos Câncer na sacerdotisa, temos Escorpião no julgamento, temos Escorpião na morte e temos Aquário no louco. Se esse signo é forte para alguma das pessoas envolvidas, ele pode ser um sinal, um indicativo, um tiratema de que sim, a leitura é para você, a gente está falando dessa pessoa, tá? Mas a energia mais forte aqui é a energia de água, tá? A gente tem todos os 3 signos de água aqui. Então a gente está falando de uma questão espiritual, de uma questão emocional aqui, né, sentimental, e de uma transformação muito profunda. Principalmente porque dessas 3 energias de água mais fortes, a mais forte aqui, que está aparecendo mais, é Escorpião, que está na morte e está no julgamento, tá? Então, assim, é um convite para a transformação, né? O título do vídeo vai ser Punição também é recompensa. Vai ser isso. Porque aqui é uma recompensa também para essa pessoa, para ela melhorar. É uma chance dela pagar pelo que ela fez e melhorar, aprender. E quem sabe, talvez até resolver as coisas com essa pessoa que ela enganou aqui, né? Que ela fez sofrer. Engraçado, essa pessoa sofreu. 4 de copas. E assim, novamente, enquanto essa pessoa não resolver, não falar com essa pessoa, não consertar, não se comunicar, não trazer energia, não falar nada, ela não vai ter paz. O 4 de copas falta alguma coisa, um vazio. E é uma pessoa que não consegue lidar com o vazio. Então ela vai se sentir na obrigação, na necessidade de falar com essa pessoa. E essa vai ser a punição final, porque ela vai se colocar honestamente para essa pessoa, vai falar o que aconteceu, né? Com o sol e com o valete de espadas, ela vai revelar tudo.
Talvez a comunicação ela já esteja sendo planejada, talvez a pessoa já queira fazer isso, dar uma stalkeada, ou ambos, ou de qualquer lado, qual que seja, não sei. Mas tem uma questão do 4 de copas aqui, que é uma energia de falta, tédio, é tédio, é vazio, é falta, é mesmice, é uma vida chata, uma vida enfadonha. Vai faltar alguma coisa, putz, eu não consigo aproveitar as coisas. Não, essas pessoas são legais, esses outros amigos são legais, mas sempre eu fico lembrando daquela pessoa. Essas pessoas que eu tô conhecendo são legais, são bonitas, são atraentes, são interessantes, mas nenhuma delas é aquela pessoa. Porque essa pessoa, ela tem alguma coisa aí que eu não sei o que que é. Essa pessoa aí que você lidou e tal. Ela tem alguma coisa nela que é muito única, que é muito bonita, que te atraiu também, né? Mas o que aconteceu? Escolhas foram feitas, você escolheu agir de uma outra forma. E aí, as escolhas, a gente tem que saber bancar as escolhas que a gente faz na vida. Ó, não dá pra mentir, galera. Eu embaralho isso aqui. Enfim, se vocês quiserem, eu posso até mudar a câmera quando eu for embaralhar pra vocês verem, mas ó. 5 de copas, cara. 5 de copas aqui, não dá nem pra ver o número, meu Deus, não tá nem focando. Consegue ver o cinquinho aqui? Não, não dá pra ver. Mas essa carta aqui é o 5 de copas. Ela é o processo depois do 4 de copas. Falta alguma coisa, não é aquela opção. E aí eu paro pra pensar, mas peraí, por que eu não tenho essa opção? Porque eu estraguei tudo. Porque eu vacilei. Um vacilo aqui. O vacilo custou muita coisa. Custou sofrimento, custou sua paz. Custou muita coisa. E o 5 de copas é arrependimento. É você olhar pro leite derramado e falar, o que foi que eu fiz? Como é que eu cheguei nesse ponto? Pra que eu fui fazer isso? Aonde eu tava com a... Ó, tá me vendo isso? Aonde eu estava com a... Tá vindo aqui no ponto, ó, o dinheiro todo sobrando. Adoro falar isso. Onde é que eu tava com a cabeça pra fazer isso? O que eu tava pensando? Uhum, quem eu pensei que eu era? Quem você... É uma pessoa olhando pro espelho, olhando, falando com ela mesma. Eu vejo uma pessoa deitada na cama à noite, de lado assim, tá me vindo na cabeça. Pessoa deitada na cama de lado falando com ela mesma. Quem você pensa que é pra agir assim, pra fazer isso com as pessoas, com essa pessoa específica, que foi tão boa, que foi tão inocente, que foi tão generosa com você? Como você pôde, sabe? E é uma energia bem pesada da pessoa se culpar, da pessoa sofrer, da pessoa se martirizar, da pessoa. É uma energia pesadíssima. Pra mim, o 5 de Copas é a pior carta do tarô. Pior que Torre, pior que 10 de Espadas, pior que Morte. Morte não é uma carta ruim. Pior que Diabo, pior que tudo, pior que 5 de Ouros ainda. O 5 de Copas pra mim é a pior coisa que tem. Porque 5 de Ouros eu não tenho dinheiro, eu não tenho amparo, eu não tenho ninguém, mas eu tenho a mim. O 5 de copas é eu me arrependo de uma coisa que eu fiz, eu quero voltar e eu não tenho como voltar. Então é uma decepção com você mesmo. Você não tem você. Porque você não está feliz com você. É um desamparo no nível máximo. E acredite, eu te prometo uma coisa. Seja lá o que você sente de ruim, que dói, o arrependimento, ele dói muito mais. O 5 de copas é uma energia muito pesada. Mas é o que eu tô falando, mesmo com 3 copas caídas, né, no tarô original, ainda tem uma ou duas de pé. Então, mesmo em situações assim, existem formas de você consertar as coisas, no mínimo que seja. Nem que seja para você trazer a verdade para essa pessoa, para você se desculpar, para você ter paz, né? Enfim, eu não sei na verdade, eu não sei se alguns aqui vão ter paz se não forem perdoados, mas eu acho que o ato de você falar e você ter esse movimento de agir com honestidade pelo menos uma vez, ou pela primeira vez, né, pra quem vai tentar consertar e conseguir consertar isso aqui, já vai ser um grande passo. Já vai ser um salto de maturidade, um crescimento, uma expansão, né, uma evolução que o julgamento também está trazendo, muito grande. O julgamento, ele te pune, ele te convida a crescer. E aí, mas então quer dizer que todas as situações ruins, elas são aprendizados? Não. Prestem atenção no que eu estou falando, eu não acredito nisso. Coisa ruim é coisa ruim, coisa boa é coisa boa. Não acontece por motivo nenhum.
O que a gente pode fazer é absorver aprendizados e ensinamentos com isso. O que eu aprendi com essa situação? Tem situação que não dá pra fazer isso. Mas existem casos em que o sofrimento ele vem pra nossa vida por uma consequência do que a gente fez. Então não é um mero acaso como as outras coisas. Senão a gente vai ter justificativa em tragédia e não existe. Aqui é uma questão de eu plantei isso, eu agi dessa forma, eu tô colhendo. E eu preciso resolver, eu preciso curar isso. Nem que seja pra, né, pra eu só ter o perdão da pessoa e sumir. Perdão, alguém sem sono. A pessoa boceja e não consegue dormir. A pessoa boceja e não dorme. A mente não para, a mente não para. Com esse 9 de espadas aqui, com esse 5 de copas, a mente da pessoa não para. Se você acha que essa pessoa não pensa em você, no que você fez com ela, ou se, né, a pessoa fez com você, se você acha que ela não pensa no que ela fez pra você, tire o seu cavalinho da chuva, porque o rebote aqui veio, ele veio pesado, tá? Ele veio pesado. Pesado, 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 pesado. Tá? É isso. É isso que eu vejo, gente. É isso que eu vejo pra vocês. Ah, esqueci. Tem energia de leão na carta do sol. A gente tá passando por um Mercúrio retrógrado de leão. Faz sentido eu ter esquecido de pular dessa carta, mas a gente tem energia de leão no sol também. Tá? É isso que eu vejo pra vocês. A leitura ficou enorme, quase 1 hora, mas era necessário. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha tocado em vocês. Novamente, eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui para passar mensagem, não enforque o DJ, né? E é isso, gente. Boa sorte, tenham maturidade, se entreguem ao processo, entendam que esse processo em específico, tá? Os outros a gente não sabe, a gente nunca sabe as coisas da vida, mas esse processo em específico, ele é um processo necessário, tá? Que a vida tá fazendo para que você é, enfim, né, cumpra com o que você deve, digamos assim, né? Pague pelas suas ações, colha as suas ações, mas também é um convite que a vida está te fazendo a evoluir, a crescer e a ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor sempre é o caminho, não importa o que aconteça. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Gostaram? É isso. Beijo pra vocês, boa sorte, tá? Não gosto de trazer mais notícias ou leituras pesadas assim, mas faz parte do trabalho e a vida faz sentido também, né? E é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima leitura.